o Brasil encerra sua participação na fase de grupos na liderança e termina em primeiro no grupo por conta de um gol. É o Brasil que vai para as oitavas de final da Copa do Mundo desse jeito, dessa maneira, sendo derrotado pela seleção de Camarões. E aí, Bruno Prado, muito boa noite para você. Tá começando o Canelada, a sua análise desse Brasil 0, Camarões 1, gol marcado pelo Aboubakar. É vexame, Bruno Prado. É claro que o Brasil já estava classificado, é claro que o Brasil já entrou em campo numa situação bem confortável, eram os reservas em campo, mas ainda assim tinha qualidade para vencer Camarões. Bruno. Olá, Pedro. Boa noite a você, boa noite a todos. Sim, era o time do Brasil que estava em campo, era um time que poderia vencer Camarões, é um time melhor do que Camarões. Acabou derrotado a seleção brasileira pela primeira vez na história, perde para uma seleção africana em Copas do Mundo. Aliás, é a primeira vez na história que o Brasil perde numa Copa do Mundo para uma seleção que não é nem da Europa nem da América do Sul. Então é um resultado que historicamente ele fica marcado, né? Claro que se o Brasil ganhar a Copa, isso vai ser totalmente esquecido. Mas é um resultado que, para a história das Copas do Mundo, ele fica marcado sim, uma derrota do Brasil para Camarões. O Brasil, eu acho que o primeiro tempo foi bom da seleção brasileira, perdeu oportunidades, no segundo tempo foi caindo, né? Começa até relativamente bem, vai caindo e toma o gol no final da seleção de Camarões. O Ederson hoje precisou trabalhar, coisa que o Alisson não precisou fazer nos 2 primeiros jogos. Então é claro que tem muita mudança no time, perdeu o outro lateral esquerdo, isso é uma preocupação, né? Tanto o Alexandre quanto o Alex Telles machucados, não sabemos a condição dos dois para o próximo jogo. Mas, claro que nunca é bom perder um jogo. É ruim uma derrota aí para a seleção brasileira. Menos mal que ficou em primeiro. Porque se sai um golzinho da Suíça no final, a Suíça tomaria o primeiro lugar do grupo da seleção brasileira. O Brasil termina na primeira colocação por conta de um gol. É isso mesmo. A gente está ao vivo com Canelada para todo o Brasil, falando aqui da derrota da seleção brasileira, que encerra a sua participação na fase de grupos com essa derrota para Camarões 1-0. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Mauro César Pereira, com o Pilhado, com o nosso velho Vamp, o Vampeta, nessa edição especial do Canelada Copa do Mundo, depois de Brasil 0, Camarões 1. Você que está no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, derrota da seleção brasileira, e a gente vai resenhar bastante aqui nesse Canelada da Jovem Pan. Bruno Prado, Brasil, 3 jogos, 3 gols marcados. Preocupa essa parte da criação para a seleção brasileira, essa questão ofensiva do Brasil, Bruno Prado? O Brasil, ele perde gol. Hoje ele perdeu muitos gols, principalmente no primeiro tempo, depois não. Então, claro, é uma questão a ser acertada, sim. O Brasil fez 3 gols nessa primeira fase. No jogo de hoje, eu gostei muito do Martinelli, mas os outros ficaram um pouco abaixo. O Antony começa bem o jogo e cai de produção, aí é substituído pelo Rafinha, que entra até bem. O Rafinha entra melhor que o Antony, né? Ali acho que há uma disputa por posição. E não acredito que o Tite mudará para o 4º jogo. Acho que o Rafinha vai permanecer pelo que foi apresentado hoje. Gabriel Jesus, mais uma vez, não estava bem. Rodrigo, razoável. Teve chances, né? Mas perdeu no final. Teve uma do Bruno Guimarães. Aliás, o Bruno Guimarães, que entrou muito bem contra a Suíça, hoje entrou muito mal. O Bruno Guimarães era outro possível titular aí, um cara que poderia ganhar posição. Eu acho que o jogo de hoje não ajudou em nada o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães hoje entrou mal no jogo. E eu acho que pode não ser titular, né? Muitos consideravam que ele começando no banco hoje era um sinal de que ele poderia ser titular. Pela atuação dele, ficou mais difícil para ele iniciar contra a Coreia do Sul na segunda-feira. Deixe o seu like, você que está conosco aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Já começou o Canelada para todo o Brasil, pela rádio Jovem Pan, falando de Camarões 1, Brasil 0, Brasil que se despede da fase de grupos com derrota. E Bruno Prado, a gente falando aqui do ataque, do sistema ofensivo do Brasil, e hoje o Brasil também sofreu seu primeiro gol na Copa do Mundo, gol marcado nos acréscimos pelo Aboubakar. A gente destacava a qualidade desse jogador, mas assim, é o time reserva. É claro que os principais jogadores hoje não começaram jogando, mas o Ederson fez a primeira defesa do Brasil hoje na competição, em 3 jogos, e também sofreu o primeiro gol do Brasil nessa Copa do Mundo, Bruno Prado. Hoje o Brasil foi atacado, né? Hoje o adversário conseguiu atacar o Brasil, conseguiu finalizar, fez um gol e teve outras oportunidades. O Ederson fez 2 boas defesas e teve o gol da seleção camaronesa, né? O Aboubakar aparece entre os 2 zagueiros, Militão e Bremer, né? Uma jogada que começa do lado esquerdo da defesa do Brasil, que tinha o Marquinhos improvisado como lateral, e a seleção camaronesa conseguiu
fazer o seu gol dessa maneira na bola aérea. Hoje não foi um time tão seguro como nos outros jogos. Claro que as mudanças ajudam a explicar isso, né? Com as mudanças ficou um time um pouco mais, não fragilizado, né? Mas não é o mesmo conjunto, né? Não é a mesma coisa do time titular. Mas de qualquer maneira fica um alerta aqui, não só no jogo do Brasil de hoje, né? Essa Copa mesmo, a gente fechou agora a primeira fase. Uma primeira fase que cada jogo, claro, tem o seu cenário, mas é uma primeira fase em que o Japão derrotou a Alemanha e a Espanha, que a Arábia Saudita derrotou a França, a Argentina, a Tunísia derrotou a França, a Coreia do Sul derrotou Portugal e Camarões derrotou o Brasil. Então é uma primeira fase que aconteceu muito resultado aí de times teoricamente pequenos derrotando times grandes, times que lutam pelo título. Então é uma primeira fase de Copa do Mundo que deixa um alerta. Teoricamente esse caminho do Brasil é um caminho mais fácil? Sim, com Coreia do Sul, depois Japão ou Croácia. Mas essa Copa deixa em alerta que você precisa estar muito ligado para realmente confirmar o seu favoritismo. Tem que jogar no máximo para confirmar um favoritismo teórico. E para você, Flávio Prado, essa derrota do Brasil, o Brasil que se despede da fase de grupos com derrota, Flávio Prado? Primeiro achei que o Brasil não mereceu perder o jogo. No mínimo empate, mas jogou melhor, principalmente no segundo tempo. Perdeu algumas oportunidades, hoje foi mais vulnerável no sistema defensivo. Essa sim é a maior preocupação. Inclusive tomou o gol porque estava afobado, todo mundo lá na frente, deixando um espaço enorme, que não havia nenhuma necessidade disso. Mas normal, não aconteceu nada. Tinha que passar em primeiro e passou. É muita arrogância achar que a Espanha pode perder, que a Portugal pode perder, que a Alemanha pode perder time fraquinho, né? A Argentina que a perdeu, Argentina França pode perder, perdeu. claro. E o Brasil não pode perder? Pode sim, gente. O campeão do mundo será um time com uma derrota dessa daí para amargar e para relembrar. E Camarões, das que derrotaram os grandões, que tem um pouquinho mais de tradição até, de competição. Mas o Brasil não foi mal. O Brasil finalizou mal. Alguns jogadores entraram bem na partida, mas tecnicamente mal. Bruno Guimarães, por exemplo, ele chegou muito bem na área, mas errando tecnicamente. Enfim, nunca é bom perder, nunca é legal perder, mas não aconteceu nada demais. E hoje nós temos, deu para ficar claro que, né, o campeão do mundo vai sofrer mais do que já sofreu antigamente. E é como disse o velho Vamp, né? O técnico de Camarões, na convocação, não sabia nem pronunciar o nome dos atletas, né? Camarões, a gente até dizia aqui, vai ser o saco de pancadas, tal, essa coisa toda. O Brasil hoje entrou classificado, o Brasil que entrou com time reserva, mas ainda assim, Nilson César, o Brasil poderia ter vencido o Camarões, podia ter feito outra apresentação no jogo de hoje, né? E a gente sempre espera mais dos reservas, né? Dessa segunda unidade de força, porque eles têm essa oportunidade, essa chance e eles deveriam ter abraçado essa chance que o Tite deu, Nilson César. Boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada. Boa noite, Pedro. É o seguinte, não tem derrota em hora certa, hora errada, isso é bobagem, né? Perdeu na hora certa. Mas eu vejo essa derrota como um sinal de alerta, sabe? Porque essa Copa do Mundo, ela tá mostrando algumas surpresas aí. A eliminação da Alemanha, né? Mais uma vez fora de uma primeira fase de Copa do Mundo, é exemplo do que aconteceu na Rússia. O Uruguai fora de uma Copa do Mundo também em oitavas de final. Algumas surpresas acontecendo e o Brasil foi surpreendido. É o que você falou. Mesmo com o time reserva, tinha obrigação de ganhar o jogo de Camarões. O time reserva tem que ganhar, é muito superior tecnicamente o time reserva do Brasil à seleção de Camarões. Então, é até bom para baixar a bola, sabe? Porque qualquer crítica que você estava fazendo à seleção brasileira, vinha uma enxurrada de críticas a gente que estava fazendo. Eu falei assim, a Espanha pode ganhar do Brasil se cruzar com o Brasil em quartas de final, em oitavas de final. Nossa Senhora, parece que eu disse uma heresia, né? Claro que pode ganhar. A Coreia pode ganhar o jogo? Pode. Quem é favorito? Brasil. Claro que é favorito contra a Coreia. Ou não? Bom. Claro. Favoritíssimo contra a Coreia, a seleção brasileira. E se perder? Pode. Pode, amigo. Pode. Se jogar uma partida insossa, sem força, sem pegada, numa oitavas de final de Copa do Mundo, a gente já percebeu que esses caras coreanos, os asiáticos, eles não desistem. Japonês também não desiste. Eles vão até o último segundo buscando o resultado. Então vai ganhar da Coreia. O Brasil vai passar pela seleção da Coreia. Mas é bom para baixar a bolinha.
Esse negócio de nariz empinadinho, achando que somos os melhores. Isso aí era na época que tinha um tal de Pelé no time. Clodoaldo, Gerson, Pelé, Jair, Tostão, Rivelino. Aí o time era melhor mesmo que os outros. Esse tem que tomar cuidado. Até com a Coreia tem que tomar muito cuidado segunda-feira para não ter surpresa. E aí, o Tite foi bem, o Tite ele errou hoje ao não colocar os titulares. Como é que você vê essa questão, Nilson César? Não, ele acertou, ele não tinha que colocar o time titular. Segunda-feira tem um jogo decisivo de oitavas de final de Copa. Por um golzinho, né, Flávio? A gente poderia pegar Portugal na terça, né? Que seria daí, né? Pouquíssimo. Por um golzinho E um gol da Sérvia, o Bruno falou... Classificava Camarões. Então, por um golzinho, se a Suíça mete um golzinho a mais, a gente cairia para enfrentar Portugal. Aí não aí aquela avalanche de time forte. Pois aí você ia pegar uma avalanche de time forte pela frente. Então foi muito bom que a Suíça não marcou, mas ele fez certo, você viu? Botou reserva, mesmo assim tá perdendo um jogador. Que me parece que o Alex Telles, fim de Copa pra ele, hein? Ficou o banco todo chorando, né? Me parece fim de Copa pro Alex Telles. Você já imaginou? Ele bota o Vinícius Júnior, toma uma cacetada, você perde um Vinícius Júnior pra uma oitava de final. Não pense que o Brasil vai atropelar a Coreia passando que nem trator. Não se iludam. Não se iludam. Não vai ser assim, não. Esse aqui jogou oitava de final, quarta de final, semifinal de Copa do Mundo. Ele sabe que esse tipo de jogo... Eu me lembro o jogo contra a Turquia, que o Brasil tinha jogado na primeira fase contra a Turquia. Ah, vamos ganhar fácil da Turquia. Você viu a pauleira que foi para ganhar da Turquia em 2002? E vai ser duro para ganhar da Coreia na segunda-feira. Vai ganhar, mas vai ganhar apertado da Coreia. E eu tô rezando para voltar o Neymar. Porque sem o Neymar cai demais a qualidade do time brasileiro. Demais. E para você, Flávio Prado, essa questão que envolve o Tite, a seleção hoje, Brasil que entrou reserva, é claro, já estava com a classificação, mas ainda assim o time reserva do Brasil, acho que é muito melhor do que essa seleção de Camarões, Flávio. Pedro, eu não sou tão partidário assim, essa história de botar todo o time reserva, não. Acho que os jogos são muito curtinhos, né? Tempo muito pequeno. E aí eu acho que o cara quer jogar, o entrosamento deu certo lá em 2002, né? Quando o Filipão botou todo mundo pra jogar. Uma coisa que botou, Flávio, porque tava com cartão, senão se toma um cartão... Claro. Jogava... Não chega a ser uma crítica, eu não gosto, eu acho assim, o Copa, quanto mais você puder contar com o time principal, melhor. Mas não aconteceu nada, não é isso que vai tirar a Copa. A gente viu hoje o Cristiano Ronaldo saiu, não vai ter... Nossa senhora, como é tosco. Ele xingou o cara tudo quanto foi nome. Então, ganhou em 2002, quer dizer, não é isso que tira título. Hoje não ganhou, também não quer dizer que vai tirar título. Mas eu não achei que a seleção mereceu perder o jogo, sinceramente. É um jogo no mínimo para empate, É claro, o Brasil quando perde fica nessa coisa toda, perdendo Copa do Mundo. Alemanha e Japão, a Alemanha atropelou o Japão e perdeu o jogo. Pois é, a Argentina perdeu da Arábia, que é bem pior. Eu não acho uma tragédia. Sinceramente, eu acho que a gente precisa se acostumar um pouco mais com essa coisa de não ser totalmente absoluto. Mas é um alerta para não ter tragédia. Sem dúvida. Né, isso sem dúvida. O problema é aí. Acaba sendo até bom. Não é bom perder, mas é um alerta. É bom ficar esperto. Com a gente não acontece? Acontece sim, aí, tá vendo? Acontece. Hoje o Brasil sofreu o seu primeiro gol na Copa. O Ederson também fez a primeira chute defesa. no gol. E aí é que tá. Isso serve também de alerta para o Brasil ou você acha que não tem nada a ver, Flávio? Eu acho que o Brasil, o sistema defensivo é bom, mas com aquelas peças que já estão encaixadas, né? Quando você desencaixa peças, é nesse aspecto que eu falo. Fica mais vulnerável, é verdade, fica mais vulnerável. Além do mais, o próprio gol saiu com um lateral improvisado, em cima do Marquinhos. Então, enfim, é uma série de coisas que... E o sino existe no futebol, né? Essas coisas não são assim. Se o Brasil, numa das muitas vezes que chegou, fizesse um gol, mudava tudo, podia até golear. Mas sim, é bom ficar esperto, é bom dar uma olhadinha. Mas, de modo geral, sinceramente, eu acho que o Brasil vai passar por cima disso e continua sendo um dos favoritos. Para mim, o maior favorito a conquistar a Copa, apesar de hoje.